Meus queridos, agora sim, nós temos uma nova matéria na lousa. Meus queridos, esse ano, nós começamos a falar um pouquinho sobre iluminismo. Vocês lembram disso? Expliquei para vocês que iluminismo foi um movimento de ideias que pregava a igualdade, a liberdade e o direito. Vocês lembram disso? Expliquei para vocês que o iluminismo ele foi no século XVIII, na França. E não por acaso, o que aconteceu na França no mesmo século do iluminismo? A grande revolução. O que fez a Revolução Francesa? Ela acabou com o antigo regime. Acabou em todos os aspectos. Acabou com aquela ideia que o rei tinha poder absoluto. Acabou com aquela ideia de que um governo podia fazer qualquer coisa com as pessoas. Tanto é que vocês devem se lembrar que a Revolução Francesa ela tem um lema. São 3 palavras. Alguém nessa sala consegue me lembrar o lema da Revolução Francesa? Mais uma vez? Liberdade, igualdade e fraternidade. Qual é o tema da nossa aula hoje? Depois que nós entendemos a independência dos Estados Unidos da América, eu quero falar com vocês sobre a independência de um outro país da América, e não é o Brasil. E essa independência que eu vou trazer para vocês, meus amigos, para mim, é a independência mais bonita de toda a história da América. Professor, mais bonita que a dos Estados Unidos? Sim, mais bonita. Mais bonita e significativa que a independência do Brasil brasileiro? Sem nenhuma dúvida. América, a Índia fica na Ásia. Então, qual é a independência que eu estou... Tudo bem, eu entendo, erros acontecem. Qual é a independência que eu quero trabalhar com vocês? É uma independência que influenciou toda a América de uma maneira totalmente especial. E você acertou. A independência de um pequeno país, que é uma ilha. E para minha surpresa, quando eu fui tomar água, eu encontrei o Kenny ali fora. E aí eu não tive como não perguntar, né, cara? Kenny, chega aí, meu parceiro. Parceiro, eu fiquei sabendo que você não é aqui do... professor, eu sou do Haiti. E eu fiquei surpreso. Eu quero falar com vocês sobre a independência do Haiti. Meus amigos, olhando para o mapa da América, onde é o Haiti? O Haiti, meus amigos, é uma ilha. Ela fica na região do Caribe, América Central. Um conjunto de ilhas. Tudo bem até aqui? Até aqui alguma dúvida? Eu vou deixar para explicar para vocês, quase no meio para o final, por que a independência do Haiti ela é diferente de todas. Ela é encantadora. Mas vamos ao que interessa. Meus amigos, eu não preciso dizer para vocês que a independência do Haiti ela tem muito a ver com a Revolução Francesa. A independência do país chamado Haiti, ela foi totalmente influenciada pelos ideais do iluminismo e da Revolução Francesa. Mas quando eu falo a palavra foi influenciado, eu queria discutir. Eu falei um pouquinho agora sobre Paulo Freire e a influência que ele teve em mim, não falei para vocês? Mas eu queria dialogar. Deixa eu ver aqui, Laura. O que quer dizer a palavra influência? Influência é quando você tem poder sobre os pensamentos e ação dos outros. Eu não gostei da palavra poder, porque parece que a influência é você decidir o pensamento do outro. Não é bem isso. É uma forma de interferir. Inspiração, professor. Eu gostei mais dessa palavra. Inspiração. Uma influência não é algo que vai decidir o que eu sou, mas algo que vai servir como uma referência. Mano, acho que assim poderia ser legal. Por exemplo, o meu pai é uma influência para mim? Sim. Meu pai tá morto, ele foi uma influência para mim? Sim. Mas isso quer dizer que eu sou uma cópia do meu pai? Não, tem coisa que na vida dele eu não concordo com ele até hoje. Tinha coisa que ele falava que hoje eu não concordo. Mas eu não posso dizer, meu pai ele foi uma influência para mim. Então o que é uma influência? É algo ou alguém que te causa certa inspiração naquilo que você sente, naquilo que você vai fazer, correto? Eu posso dizer sem nenhuma dúvida, meus amigos, a Revolução Francesa e o Iluminismo
tiveram grande influência em todas as independências da América. Todas as independências. Inclusive na independência de quem? Do Brasil. Por quê? Revolução Francesa trouxe qual a ideia? Liberdade, igualdade e depois a fraternidade. Alguma dúvida em relação a isso? Meus amigos, mas vamos olhar para o mundo no século XVIII, que foi o século XIX, que é o século das grandes independências. Meus amigos, como é que estava a Europa no século XIX? Era uma Europa colonialista. O que é uma Europa colonialista? Era uma Europa que tinha colônias em várias regiões do mundo. Vocês lembram disso? Por exemplo, Portugal dominava onde é o Brasil. A Inglaterra dominava onde é as 13 colônias. A Espanha dominava todos os nossos vizinhos. Então você tinha basicamente a América Portuguesa, que era o Brasil, a América Espanhola, que são os nossos vizinhos, e a América Inglesa, que hoje são os Estados Unidos. Vocês devem saber que, de maneira geral, meus amigos, a Europa impunha à América um sistema que a gente chama de sistema colonial. O que é o sistema colonial? É um sistema que, através de uma política chamada mercantilismo, as monarquias absolutistas da Europa dominavam com mão de ferro as suas colônias, sobretudo na América. Em busca do que, gente? Em busca de quê? Recursos. Em busca de quê? De Quais eram essas riquezas, normalmente? O primeiro tipo de riqueza que eles mais queriam de cara: metais preciosos, filho. Ouro, prata, diamante. Quando não dava para tirar a grana de metal precioso, usava-se o que? No caso do Brasil, a cana-de-açúcar. Estados Unidos, o algodão, o fumo. Então, o que é o sistema colonial? É um sistema de domínio em que a Europa buscava o quê? Estrangular e roubar todas as riquezas da América. É mais ou menos assim, meus amigos. É como se a Europa fosse o cara da feira e a América fosse a cana, que você colocava naquela máquina e vai aí tirou tudo, não tirou? Tirou o caramba, o cara torce de novo, coloca, mano, acabou, o cara torce de novo, coloca de novo, aí, mano, não tem mais nada. Aí o cara pega um pouquinho de limão, um pouquinho de abacaxi, põe lá e faz de novo. É a América na mão da Europa. Qual era o objetivo, meus amigos, então, da Europa no sistema colonial? Explorar a América. E vocês sabem, quer falar, filha? Não, professor, eu sei que você está falando sobre a história do Haiti, mas é importante lembrar Importante. que até hoje existe um manto indígena que outros países pegaram, roubaram e colocaram nos museus dele e nunca devolveram para o nosso país. O processo de colonização, ele não só rouba a riqueza material, Rouba a história. ele também rouba a riqueza cultural. Isso é sério que ela falou. Se você pegar os grandes museus do mundo, o Louvre, por exemplo, da França, o que você encontra de peças africanas, peças aqui no Brasil, isso foi vendido? Isso foi dado? Isso foi o que, gente? Foi roubado, cara. Foi roubado, os caras não devolvem. Deu para entender o que eu estou falando? Então, a colonização, ela faz isso. Ela rouba a grana, ela rouba o recurso e ela também rouba o que? Os bens culturais. Deu para entender o que eu estou falando? E aí, gente, talvez o aspecto mais triste da colonização. A colonização que foi feita aqui na América, ela se assentou em duas bases. Primeiro, a Europa, como vocês sabem, é um continente grande ou um continente pequeno? É pequeno. A América é maior, não é? Então os caras queriam roubar tudo, queriam plantar, só que não tinha trabalhadores suficientes. Então qual é a principal marca da colonização? A escravização. Primeiro, a escravização indígena. Pouca gente fala isso, mas os primeiros escravizados da América, inclusive onde é o Brasil, não foi os pretos africanos. Quem foram os primeiros escravizados? Indígena, cara. E os caras trabalharam até a morte. Depois disso eles começaram a trazer o quê? Os pretos africanos. Vocês devem saber que durante quase 400 anos, milhões e milhões e milhões de pretos escravizados foram trazidos para a América toda.
Pergunta: qual foi a região da América onde mais chegou preto escravizado? Brasil. Mais de 60%. Escutem isso. Mais de 60% de todos os pretos trazidos da África para a América vinham para o Brasil. Calcula-se que cerca de 6 a 8 milhões de pretos escravizados. Sim, sim. Nós fomos inundados de pretos africanos. Por quê, meus amigos? Porque a base do trabalho da colonização, que é o trabalho mas não só o trabalho escravizado. Os caras perceberam uma coisa. Abre aí, filha. Abre aí. Sou eu, filha. Desculpa. Tudo bem? Posso falar com ela? Fica à vontade. Quem é? É só para essa chamada. Continuando. Então percebam vocês, gente, que esse processo de colonização da Europa para o mundo todo, sobretudo na América, foi um processo violento, foi um processo brutal, foi um processo em que a Europa enriqueceu muito à custa do quê? Da exploração, da pobreza e da escravização. Qual que é o resultado disso? A América é um continente absolutamente racista. Nós aprendemos na nossa história, gente, que tudo que é bom vem da Europa. Tudo que é feio é indígena ou é preto. Pra vocês terem uma noção, os caras gostam de futebol. Percebam vocês quem acompanha Libertadores da América. Ali você vê as torcidas. O quanto o racismo ele é forte na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, na Bolívia. Vocês querem um exemplo? O povo boliviano é um povo que, se você olhar para ele, você sabe que ele é boliviano. Por quê? Ele tem feição o quê? Um boliviano, ele tem uma feição indígena, não tem? A palavra índio na Bolívia, até 30 anos atrás, era xingamento. Era xingamento. Você chamar um cara da Bolívia de índio, era como você chamar um cara de filho da puta. E os caras são indígenas, velho. É aquele papo, você ensina pro próprio indígena que ele não é gente. Foi nessa sala que ele falou: professor, mas o próprio preto, ele é ensinado que ele é inferior. E aqui na América, nós fomos educados a acreditar que tudo que é europeu é da hora, é inteligente, é bonito. E tudo que é africano, tudo que é indígena é selvagem, é bárbaro, não é civilizado. Civilizado é a Europa. Nós somos os bárbaros. O continente americano, gente, é um continente que foi ensinado ao quê? A se odiar. Nós fomos ensinados a olhar no espelho e falar assim: tem que embranquecer a família, hein, filha? Tá muito pretinha a família, hein? Vocês entendem o que eu tô falando? Isso tá no nosso... Não vou falar que tá no DNA, porque parece que o racismo é biológico. O racismo não é biológico, é uma construção cultural. Deu para entender? Isso posto, vamos olhar para o Haiti. O Haiti, meus amigos, foi a ilha que Cristóvão Colombo chegou de cara. E aí ele já chegou e dominou. Essa ilha, meus amigos, portanto, era uma colônia espanhola. Tanto é que qual era o nome da ilha? Era Haiti? Não. Sabe como que era o nome da ilha? Espanhola, com H. Durante muito tempo aquela ilha onde é o Haiti foi chamada de Espanhola. Só que o que acontece? Presta bem atenção. Os espanhóis dominaram a ilha. Só que depois eles começam a dominar o continente. E aí o que eles fizeram? Eles vão perder dessa ilha aos poucos para um outro país da Europa, a França. No primeiro momento, meus amigos, a ilha chamada Espanhola era uma colônia espanhola. Com o tempo ela saiu da Espanha e passou para o domínio da França. Por isso que a maioria dos haitianos falam que língua hoje? Francês. Eles falam francês. Deu para entender o que eu estou falando? Embora tenha gente que ainda fale línguas
originais de lá e alguma coisa de espanhol. Você ainda tem isso. O povo haitiano, eles são meio de poliglotas. Deu para entender? Mais do que isso, meus amigos. Quando a ilha de Hispaniola passou para a França, ela deixou de ser chamada de Hispaniola. Ela vai chamar Ilha de São Domingos. Deu para entender? E aí eu vou dizer para vocês. A França, meus amigos, fez um ótimo trabalho de colonização. Essa ilha chamada de São Domingos era, como eles diziam, a joia do Império Francês. Por quê? Olha que legal. 2/3, mais da metade de toda a riqueza que vinha que saía da América e ia para a França, saía dessa ilha. Por quê? Eles começam a plantar cana-de-açúcar, eles começam a plantar fumo, eles começam a ganhar, gente, um dinheiro violento. Essa pequena ilha, ela se torna a colônia mais lucrativa da França. Deu para entender o que eu estou falando? Só que aí, meus amigos, uma coisa vai chamar muito a atenção. Primeiro, 90% da população dessa ilha, 90%. O que é 90%? De cada 10 pessoas, quantas? 9. Eram o que lá? Preto, escravi. Então era uma ilha muito rica em que 90% da população era o que? Escravizado. Mais do que isso, o tráfico de escravizados era uma coisa muito lucrativa. Você vender preto escravizado lá dava um dinheiro do caramba. Gente, vocês conseguem imaginar essa situação? Uma ilha em que um pequeno grupo de pessoas brancas tem toda a riqueza e 90% do povo é preto escravizado. É um paraíso, não é? Para quem? É um paraíso branco que quer explorar. Para o preto é um paraíso? É um verdadeiro inferno. Deu para entender? Gente, eu não gosto de falar sobre isso porque não é justo. Não tem escravização melhor e pior. Mas as cenas da escravização na eleição Domingos eram as piores possíveis. Eram brutal. Vocês teriam noção? Isso é verdade que eu vou falar. Sabe o que era comum eles fazerem com os escravizados? Crucificar. Havia crucificação de pretos escravizados, onde hoje é o Haiti. Então era uma escravização extremamente brutal e um racismo, gente, mas um racismo sólido. Deu para entender? Uma pessoa branca olhava para um preto na São Domingo, é como se você estivesse andando na rua e você visse um cachorro passando, um cavalo passando. Era essa a relação que havia entre essa elite rica e a maioria pobre. Deu para entender o que eu estou falando? Mas eu pergunto para você, gente, isso é histórico. Onde tem pessoas opressoras que oprimem, você vai ter aqueles que resistem. Vai ter o oprimido, mas ele vai resistir. Gente, todo mundo resiste. Todo mundo resiste. Alguém resistiu a Hitler? Sim. É preto escravizado, ele lutou contra a escravização aqui no Brasil? Lutou. Servos na Idade Média lutaram contra os senhores feudais? Lutaram. Gente, até no Império Romano você teve lutas de escravizados contra o Império Romano. Espartacus, ele foi um escravo, ficou famoso que ele lutou contra o Império Romano. Então, gente, na vida é assim. Onde tem aquele que manda, tem aquele que tenta o quê? Resiste. Gente, vocês querem um exemplo louco? A escola fala, mano, a regra é essa. Quando você pega esse celularzinho ali na muquia e você lê, você está fazendo o quê? Você está resistindo. Você está resistindo à regra, cara. Quando eu falo assim, ó, todo mundo vai ficar quieto. Você dá aquela conversadinha, você está resistindo, cara. Quando sua mãe fala assim, olha filho, quero que você faça o trampo agora. Já vou, mãe. Você está fazendo o quê? Está resistindo, cara. Onde tem poder, tem alguém que resiste. Aí você tem que perguntar, a resistência é legítima? É correto resistir? Depende muito do contexto. Deu para entender? Pode ir, filha. Alguma dúvida? Detalhe que eu quero dizer para vocês. A independência do Haiti
não vou mentir, ela foi influenciada pela Revolução, mas é correto eu dizer que os pretos da Ilha de São Domingo, eles aprenderam a resistir por causa da Revolução Francesa? Que ela já resistia quando? Antes. Lá você tinha quilombo. Lá você tinha, gente, preto que fugia. Você tinha preto que lutava contra os seus senhores. Você já tinha pessoas que resistiam de maneira ancestral. Até, presta no que eu vou falar. Quando eu falo assim para vocês, olha gente, o Haiti virou independente por causa da Revolução Francesa. Eu estou usando um discurso eurocêntrico. Eu estou dizendo que o preto no Haiti só aprendeu a lutar por causa do europeu que ensinou. É certo esse pensamento? Os caras já lutavam antes, filho. É claro que a Revolução Francesa deu o quê? Deu um caldo diferente. Deu uma dinâmica diferente. Mas o preto ele já resiste há muito tempo. Deu para entender o que eu estou falando até aqui, senhores? Alguma dúvida? Em 1791 começou o Levante. O que foi o Levante? Aqueles 90% dos pretos pegarem armas e foram lutar contra a França e foram lutar por liberdade. Vocês entenderam a diferença da independência do Haiti para qualquer outra independência da América? As independências da América, inclusive do Brasil, foi feita pela elite. Quem fez a independência do Brasil foi dono de fazenda rico. Quem fez a independência dos Estados Unidos foram colonos ricos. Quem fez a independência na América Espanhola foi uma elite dona de terra. Qual a diferença da independência de todas essas para a do Haiti? A do Haiti foi feita por preto escravizado. Deu para entender a diferença? Alguma dúvida, senhores? E muita gente me pergunta isso, professor, aqui no Brasil, você tinha preto escravizado pra caramba. Por que os pretos não se uniram, velho, e fizeram um arrebento? O único país da América que fez isso foi o Haiti. Em que os pretos tomaram conta, foram pra batalha e lutaram. Deu pra entender? É claro, gente, que toda revolução tem seus líderes. Toussaint Louverture. Repito, Toussaint Louverture. Preto. Escravizado, liberto, estudou o iluminismo, foi contaminado pelas ideias de igualdade, liberdade e fraternidade. Esse cara foi o grande líder dessa primeira revolta. E eu li um texto sobre ele já, gente, maravilhoso. Dizem que o verdadeiro iluminista foi o Toussaint. Por que ele foi o verdadeiro iluminista? Se você pegar Voltaire, Rousseau, Montesquieu, eles eram iluministas, não eram? Mas esses caras lutavam pela igualdade de todo mundo. Era o iluminismo burguês. O iluminismo falava assim, eu quero liberdade, igualdade, mas eu quero o meu privilégio garantido. O Toussaint não. Ele deu a vida dele por igualdade para todo mundo. Ele levou os ideais do iluminismo, não foi Nutella, foi raiz. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida, senhores? É o seguinte, esse cara começou a liderar o povo, eles começaram a travar batalhas contra a França, tiveram algumas derrotas, algumas vitórias, só que uma coisa aconteceu que mudou tudo. Liguem os assuntos. Os jacobinos com Robespierre chegaram ao poder lá na França. Vocês lembram daquele papo? Vocês lembram desse papo, gente? Que os jacobinos chegaram ao poder? Qual foi uma das primeiras atitudes dos jacobinos? Eles mandaram acabar com a escravização nas colônias francesas. A escravização acabou. E aí, é claro, gente, que na Ilha de São Domingo, isso foi comemorado. A escravização acabou. O Toussaint Louverture, ele chegou à vitória, correto? Errado, sabe por quê? Porque Napoleão Bonaparte, quando ele tomou o poder de novo, ele mandou reintroduzir a escravização. Acabou com a escravização os jacobinos, Robespierre, mas quando Napoleão chegou ao poder, o que ele mandou fazer? Mandou soldados atacar a Ilha de São Domingo. Mais do que isso, lá prenderam o Toussaint. Levaram ele para a França. E aconteceu, gente, ele morreu na França.
Ele não morreu guilhotinado. O que Napoleão mandou fazer com ele? Numa masmorra, numa prisão fria, no inverno. O cara ficou doente. Ficou na prisão até morrer. Ele definhou na prisão. Deu para entender o que eu estou falando? A partir desse momento, gente, quem entra na jogada? Mais um preto que lá no Haiti ele é tido como um herói. Ele é chamado Jean-Jacques Dessalines. Ele vai liderar a luta e ele vai levar esse levante à vitória. Até que finalmente, em 1804, o Haiti, meus amigos, quer dizer terra das montanhas. A palavra Haiti, terra das montanhas. Sabe de onde veio o nome Haiti? Das antigas tribos indígenas que existiam antes da chegada dos espanhóis. O Haiti não é nome africano, é nome indígena. Deu para entender o que eu estou falando? Terra das montanhas, deram esse nome. Alguma dúvida sobre o que eu estou falando? Meus amigos, eu não vou escrever na lousa, mas eu vou falar um pouquinho para vocês. Quando o Haiti se tornou independente, primeira coisa, os outros países do mundo aceitaram a independência? Sabe quando foi aceita a independência do Haiti? Só no ano de 1825. Os países do mundo não queriam aceitar a independência do Haiti. Alguém pode me dizer o porquê? Qual que era o país do mundo que queria aceitar um país feito por um governo de pretos, que derrubou os senhores? Mais do que isso, a independência do Haiti, meus amigos, ela influenciou todos os países da América. Sabe qual foi o grande medo dos senhores escravizados no mundo? É como a Revolução Francesa. Qual que era o maior medo? Que os pretos da América toda se Quando a notícia da Revolução do Haiti chegou no Rio de Janeiro, gente, os senhores de engenho ficaram como? Não passava nem o sinal de Wi-Fi. E se essa desgraça chegar aqui? E se nossas senzalas explodirem? E se os pretos do Brasil se unissem e quisessem tomar o poder também? Então, o exemplo do Haiti era um exemplo que tinha que ser o quê? Mano, limado, acabado. Deu para entender? Tanto é, acredito que eu vou dizer para vocês, no ano de 1826, praticamente toda a América já era independente. 1826, o Brasil já era independente há 4 anos. Foi feita um congresso dos países independentes. Só um país da América não foi chamado. Qual o país o único que não foi convidado para participar da reunião? O Haiti. Vocês sabiam disso? Não foi convidado para participar. Então demorou muito tempo que a própria América reconhecesse a independência do Haiti. Eles fizeram embargos econômicos. Sabe o que é embargo econômico? Nenhum país podia comprar ou vender do Haiti. Nenhum país do mundo. Durante muito tempo. Qual era a ideia? Sufocar a independência do Haiti. Deu para entender? Por que a gente estuda tanto a independência do Brasil? Estudamos a independência dos Estados Unidos. A minha próxima aula vai ser a independência dos outros países da América. Por que a gente não estuda a independência do Haiti? Por que a minha criança lá do outro colégio ele nunca teve uma aula sobre isso? Quem aqui já teve aula sobre a independência do Haiti? Sabe por que não? Para não dar o exemplo. São exemplos que a gente não pode dar. Como é que eu vou ensinar para vocês que um país cheio de preto e enfrentou as principais potências do mundo e conseguiu garantir sua própria independência? Não posso ensinar isso para vocês. Deu para entender, senhores? Por isso nós acabamos a matéria. Obrigado, senhores.